Siga agora a trilha do Rota 66, o programa de reflexão e ensino apresentado pelo professor Luiz Saião. Esta é a série Profetas do Antigo Testamento. Estamos explorando o livro do profeta Jeremias, que viveu uns 600 anos antes de Cristo. Hoje, nos capítulos 24 e 25, vamos encontrar algumas visões e revelações sobre a destruição de Judá. Tema desta meditação: figo, furor e fogo. O que podemos aprender com uma nação corrupta que foi destruída há centenas de anos atrás? Fique ligado e acompanhe essa lição, é sensacional. Como você tem observado e tem estudado, nós estamos falando dos últimos dias de Judá, quando Deus convocou Jeremias, o seu grande profeta, na época próxima ao ministério de Naum, Abacuque e Sofonias, e Jeremias, como o último grande profeta de Judá, está trazendo a palavra de Deus na ocasião do domínio e da invasão babilônica. E o nosso assunto agora não é ir para a feira comprar nenhuma fruta, mas nós vamos falar de figos. Sim, figos que surgem no próprio texto, no capítulo 24. Vamos ver o primeiro versículo, conforme nos diz a Nova Versão Internacional da Bíblia. E o Senhor mostrou-me 2 cestos de figos postos diante do templo do Senhor. Isso aconteceu depois que Nabucodonosor levou de Jerusalém para o exílio na Babilônia Joaquim, filho de Jeoaquim, rei de Judá, os líderes de Judá e os artesãos e artífices. Um cesto continha figos muito bons, como os que amadurecem no princípio da colheita. Os figos do outro cesto eram ruins e intragáveis. Aqui vamos observar que Joaquim foi levado para a Babilônia. Joaquim, filho de Jeoaquim. Joaquim foi rei no ano 597. Ele é o rei que reina muito brevemente antes do rei Zedequias, que já é um rei controlado pela Babilônia. Quando houve a invasão em Judá e o domínio da Babilônia na região, muitos já foram levados para o próprio cativeiro. E aqui nós vemos que neste momento, quando tinham sido deixados os mais pobres e simples da terra, os líderes, os artesãos, os artífices, as pessoas que mais eram interessantes como mão de obra para a Babilônia já haviam sido levados, Deus então mostra uma visão para o profeta dos 2 tipos de figos. E o texto da NVI prossegue dizendo: Então o Senhor me perguntou: o que você vê, Jeremias? Eu respondi: figos, os bons são muito bons, mas os ruins são intragáveis. Então o Senhor me dirigiu a palavra, dizendo: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, considero como esses figos bons os exilados de Judá, os quais expulsei deste lugar para a terra dos babilônios, a fim de dar-lhes bem. Olharei favoravelmente para eles e não os trarei de volta a esta terra. Eu os edificarei, não os derrubarei, eu os plantarei, não os arrancarei. Eu lhes darei um coração capaz de conhecer-me e de saber que eu sou o Senhor. Serão o meu povo e eu serei o seu Deus, pois eles se voltarão para mim de todo o coração. Então, a visão dos figos estava relacionada com a invasão. Estes que tinham sido levados para a Babilônia, é importante dizer que chegou o momento do julgamento divino, não há como escapar, a realidade do cativeiro na Babilônia está determinada, portanto, estes que estão sendo levados para lá conforme a palavra do Senhor serão abençoados e são os figos bons. Bom, caminhando pela feira do livro de Jeremias, vamos olhar o outro cesto de figos e vamos ver o que vamos encontrar ali.
Mas como se faz com os figos ruins e intragáveis, diz o Senhor, assim lidarei com Zedequias, rei de Judá, com os seus líderes e com os sobreviventes de Jerusalém, tanto os que permanecem nesta terra como os que vivem no Egito. Eu os tornarei objeto de terror e de desgraça para todos os reinos da terra, para onde quer que eu os expulsar. Serão uma afronta e servirão de exemplo ridículo e maldição. Enviarei contra eles a guerra, a fome e a peste, até que sejam eliminados da terra que dei a eles e aos seus antepassados. Aqueles que estavam numa posição contrária à palavra divina, incluindo o rei Zedequias, que achava que de última hora poderia se livrar dessa situação, Deus traz a sua palavra de furor. Eles são os figos ruins. O fogo divino arde contra essa atitude de rebeldia e de rejeição da palavra divina. Portanto, nós temos aqui a palavra muito clara de que não haverá maneira de escapar do julgamento divino. E prosseguindo, o texto então vai nos continuar a dizer o que Deus tem para o futuro, para o que acontecerá com o seu povo no cativeiro da Babilônia. A palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá, no 4º ano de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá, que foi o 1º ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia. Ou seja, que nós temos o 4º ano do rei Joaquim, equivale ao ano de número 605 a.C. O que o profeta Jeremias anunciou a todo o povo de Judá e aos seus habitantes de Jerusalém foi isso. Durante 23 anos, a palavra do Senhor tem vindo a mim desde o 13º ano de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje. Eu a tenho anunciado a vocês dia após dia, mas vocês não me deram ouvidos. Vamos observar a datação aqui. Nós temos o 13º ano do reinado de Josias. Isso equivale a ano 627, no máximo 626 a.C. E aqui, o 4º ano de Jeoaquim já é ano 605. Por mais de 20 anos, Jeremias tem trazido a palavra de Deus. E mesmo assim, ele não é ouvido. Este povo de Judá, que é